a nossa gravação. E aí o pessoal que vai assistir depois, e até vocês mesmos podem fazer o download do vídeo. E nós vamos começar aqui a trabalhar a nossa apostila. A princípio, vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse primeiro momento, a primeira atividade que eu passei para vocês? Algumas turmas foram uma questão no fórum, outras foram questão de entrega de trabalho. Não sei se vocês já verificaram, já está disponível no link da AP3 o trabalho da disciplina que vocês vão precisar entregar. É lá para o mês de maio, se eu não me engano, a gente tem que conferir depois aqui no calendário certinho. Mas já está disponível, então quem quiser dar uma olhadinha já para ter uma noção do que vai precisar ser feito. Ó, dia 4 de maio e se encerra dia 20 de maio, tá? O período de entrega da P3 de vocês. Então vamos lá, eu vou abrir aqui a minha apostila. Isso, Marilene, a P1 são as apostilas de 1 a 4. A P2 de vocês são as apostilas de 1 a 4 também, que é a prova online, a P2, né? E a P3 são as apostilas de 5 a 6. Na P4, que é a prova online, vocês vão ter todas as apostilas. Para essa P4, nós vamos fazer um encontro de novo, um encontro com uma revisão. Eu vou trazer alguns exercícios para vocês, mas eu quero que vocês façam. Não queria que vocês pegassem só as respostas, não. Eu queria que realmente vocês fizessem para poder ter o feeling ali da prova. Não vou dar resposta de prova, tá, gente? Mesmo para trabalhar com vocês as ideias aí das apostilas e possibilitar que as respostas sejam as mais corretas possíveis, tá? Lembrando que a P4 é a prova presencial que vocês fazem, que eu, na verdade, nem sei como é que vai ficar essa situação, né, devido aí ao coronavírus. E são 6 questões de múltipla escolha, ou seja, questões objetivas, e 2 questões discursivas, tá bom? Onde vocês vão precisar elaborar as respostas. Então, vamos lá. Apostila número 1, vamos para conceitos e definições sobre o que é a psicologia. A psicologia, ela foi definida pelo autor Atkinson, 2002, foi o ano em que ele liberou essa obra pra gente. Ela foi definida como estudo científico do comportamento e dos processos mentais. E aí vocês vão vendo, né, que tem a explicação psicologia, significa o estudo da alma ou da atividade mental, e ele vai para o grego, e ele fala do sufixo, do prefixo, e ele dá uma explicação lógica que é importante vocês destacarem. Então, quem tiver aí com a apostila impressa, dá uma circulada aí nesse parágrafo, tá? Muito provavelmente vai ter uma questãozinha na prova de vocês que vai perguntar a definição de psicologia, tá? Então, é importante que vocês saibam como está disposto esse conteúdo na apostila, tá? Para vocês responderem, não caírem em nenhuma pegadinha. Geralmente, questões de múltipla escolha tem pegadinhas, né? Então, é importante prestar atenção. O psicólogo, ele estuda a visão ampla do homem, como ele se percebe no mundo, como ele age, como ele pensa, como ele se relaciona, né? E como se dá esse processo de aquisição da inteligência do homem, né? A psicologia, ela vai descrever e explicar a mente humana. Eu estou olhando para baixo porque eu estou acompanhando aqui o meu resumo, tá, pessoal? Então, partindo do princípio, na página 8, se eu não me engano, vai falar sobre a psicologia experimental do final do século XIX, os primórdios de uma psicologia científica. E aí ele vai apresentar 2 abordagens do fenômeno psicológico, tá? A abordagem estruturalista e a abordagem funcionalista. Na abordagem estruturalista, é preciso que vocês saibam que ela foi a primeira escola de pensamento, tá? Então, quando a psicologia surgiu, na verdade, ela não era bem uma logia, ela não era considerada uma ciência, né? Ela ficava vaga.
Com o passar do tempo, foi se compreendendo que a psicologia era sim uma ciência e foi se desenvolvendo formas de estudar, de problematizar, né, de trazer informações para que capacitassem as pessoas a pensarem o que era esse comportamento humano, como se dava esse comportamento humano. Então, a primeira escola de pensamento, o estruturalismo, ele focava em compreender elementos básicos da consciência através do método de introspecção, contribuindo com o desenvolvimento da psicologia experimental. Os métodos eram muito subjetivos e, por causa dessa subjetividade, eles acabaram perdendo um pouco de credibilidade, tá? Porque ele focava muito no comportamento interno. O estruturalismo, ele perde um pouco a credibilidade e abre espaço para o funcionalismo. O funcionalismo, por sua vez, acaba sendo uma resposta, né, a essas ideias estruturalistas, né? E ele teve como um dos principais precursores o Charles Darwin, que é muito conhecido, com certeza vocês já ouviram falar, até porque nós estudamos durante o nosso ensino médio, né, sobre Charles Darwin, ensino fundamental e médio, e ele foi um dos principais influenciadores dessa teoria, né? Porque ele procurava justamente explicar essa teoria com as discussões evolucionistas dele. Então, o funcionalismo, ele explicava os processos mentais de uma forma mais funcional, né? E alguns dos seus autores foram William James, John Doyle, Harvey Carr e o Engel. Eu acho legal se vocês quiserem anotar, tá, gente? Eu vou repetir, e se vocês puderem aí anotar. William James, John Doyle, Harvey Carr e Engel foram os seus principais pesquisadores, vamos colocar assim, seus principais autores, tá? Essas duas formas, tanto o estruturalismo quanto o funcionalismo, elas estavam preocupadas com a autoconsciência. E elas elas formavam, na verdade, né, um comportamento, uma teoria que era bem mais mecanicista, né? Ela ia muito para o mecânico, para o lado mecânico, né? E elas estavam sempre em disputa. Os seus autores, os seus pesquisadores, eles estavam sempre em disputa. Um criticando a forma de interpretar, né, as significações humanas, um criticando o outro, e sempre em disputas que levaram o surgimento de outras visões, de outras formas de explicar a psique humana. Por causa dessa disputa, né, entre eles acabaram abrindo espaço e sendo substituídos pela psicologia humanista, behaviorista. Meu Deus, é muito difícil falar isso para mim, gente. A professora de vocês, infelizmente, não tem uma dicção perfeita para falar essa palavra. E também pela Gestalt. Como vocês podem olhar aí na apostila, página 10, perdão, tá? Quando a gente fala pelo behaviorismo, a psicologia ela vai se ramificar, né? A psicologia behaviorista vai se ramificar em algumas projeções. Mas nós destacamos duas delas, que são as duas principais, tá? Seguindo aí essa ideia de psicologia humanista, vamos dizer assim. Quais são essas duas principais teorias? A primeira, que é a corrente mais famosa, ela foi desenvolvida por John Watson e se chama metodológica. Então, ele seria o behaviorismo metodológico, tá? E também há o behaviorismo radical, que foi pesquisada, que foi estudada pelo Skinner. Vocês vão ver aí no decorrer das apostilas de vocês. O behaviorismo metodológico, o objetivo dele era estudar os comportamentos e os reflexos, e ele não considerava pensamentos, emoções como objetos de estudo. Ele não acreditava que a psicologia deveria focar nesses estudos, né? Então, ele eliminava completamente os estudos sobre pensamentos e sobre as emoções, tá? É importante vocês anotarem isso aí também. O behaviorismo metodológico, ele eliminava a possibilidade de estudos de sentimentos e emoções, né? Ele se
ele se influenciava a estudar sobre, na verdade, comportamentos reflexivos dos seres humanos vivos. Partindo daí, há também a questão que o Watson dizia que os fenômenos não podiam ser observados segundo a emoção, segundo o pensamento. E o Watson, inclusive, ele fez um experimento que ele chamava de condicionamento reflexivo. E como funcionava esse experimento? O primeiro passo era você procurar um estímulo, tá? E aí esse estímulo provocaria uma ação reflexiva no organismo do objeto de estudo. Como que seria esse estímulo? Nós temos aí, quem tem um cachorrinho em casa, né? Você pode pegar uma ração para o seu cachorro, ali quando você sabe que ele já está no momento ali dele fazer as refeições, você pega a ração que ele mais gosta, um lanchinho que ele goste, né? E você mostra para o seu cachorro. Seu cachorro, automaticamente, ele vai salivar ao ver aquele estímulo. Então, o estímulo seria a ração, o petisco que você está apresentando para ele, e a resposta a esse estímulo, ou seja, a resposta reflexiva desse estímulo, vai ser a salivação do seu cachorro. Só que o segundo passo é você pegar um estímulo neutro. E o que seria esse estímulo neutro? A gente pode usar um apito, por exemplo, né? E agora, quando você for mostrar a ração, o petisquinho para o seu cachorro, você vai, junto com essa sua ação de mostrar para ele, você também vai usar um apito para que ele comece a associar o som do apito ao que ele vê da ração. Com o passar do tempo, você fazendo isso rigorosamente, ele vai passar a salivar somente ao ouvir o barulho. Ainda que você não mostre a ração para ele, quando ele ouvir o barulho do apito, ele já vai automaticamente começar a salivar, porque ele está associando o barulho do apito ao que ele sabe que vai receber, ao estímulo que ele quer, né? Que ele espera, que seria a raçãozinha dele, que seria o petisquinho dele. Essa condição que o Watson desenvolveu foi justamente para explicar que o nosso organismo, né, o organismo do ser vivo, ele responde a estímulos. Ele responde de forma reflexiva. É um reflexo, né? Um reflexo mental, um reflexo neural desses seres vivos. Gente, deixa eu ver. Tem alguém aqui com o microfone aberto? Eu vou pedir só para vocês desligarem, porque quando vocês abrem o microfone e não falam nada, eu fico escutando a minha voz em eco. E aí me atrapalha um pouquinho. Então, esse estímulo, na verdade, ele vai iniciar essa resposta desse ser vivo e nós vamos passar a parear esse estímulo com outro estímulo que vai provocar a mesma resposta, né? Você pegou ali o alimento, você mostrou para ele, você pegou o barulhinho do apito, ele escutou e agora ele saliva, tanto quando ele vê o alimento dele, quanto ele ouvindo simplesmente o som do apito, tá? Deixa eu acompanhando aqui. Então tá. Esse, no caso, é o behaviorismo metodológico. Quando a gente fala do behaviorismo radical, nós temos aí o Skinner. E o Skinner, ele vai dizer que ele vai explicar o behaviorismo radical com condicionamento operante. E como que vai funcionar? Ele vai explicar através de ações reforçadoras. E o que seriam essas ações reforçadoras? Vamos imaginar que vocês estão num jantar entre amigos, tá? Acabou a quarentena, graças a Deus, todo mundo agora pode socializar. Vocês marcaram aí um jantar entre amigos. Durante esse jantar, um dos seus amigos resolve começar a contar piada. Ele aprendeu aí muitas piadas durante a quarentena, leu muito site de piada, aprendeu várias e ele quer compartilhar com vocês. E ele começa a contar as piadas. Se vocês começarem a rir e ele perceber que vocês estão gostando, esse movimento vai ser um movimento reforçador.
aonde ele vai entender, opa, peraí, eu tô contando piada no meio do jantar, os meus amigos estão gostando. Isso vai fazer, muito possivelmente, ele comece a repetir esse tipo de ação. Porque ele fez, ele viu que deu certo, então provavelmente ele vai usar essas piadas e ali em outro momento, com outro grupo, ou de repente até com o mesmo grupo, mas em outros encontros, porque ele vai se sentir reafirmado através desse movimento, tá? Ele fez o experimento, ainda que de forma, como eu posso dizer, não intencional, ele fez aquele experimento e ele recebeu o estímulo necessário para que ele fosse reforçado, né? Isso vai desencadear a resposta do próprio organismo dele, do organismo operante dele, né? Ou seja, ele vai emitir o comportamento, vai receber o reforço desse comportamento e muito provavelmente ele vai repetir isso em outras oportunidades. E também no behaviorismo radical, eles não vão eliminar a hipótese de estudar os pensamentos e as emoções, assim como no metodológico, né? O metodológico, ele elimina 100% os pensamentos, as emoções, ele não estuda pensamentos e emoções, mas o radical, ele vai estudar sim. Só que ele vai dizer que os pensamentos e as emoções, eles devem ser explicados e não utilizados como explicações. Anote isso aí também, gente. Pensamentos e emoções devem ser explicados e não utilizados como explicações, tratando-se do behaviorismo radical. Tá bom? Eu acho que a minha câmera sumiu aqui, né? Vocês não estão conseguindo me ver. Eu acho que é o sinal, tá, gente? Que tá fraco, então pode ser por isso que a minha imagem tenha sumido. Mas já já ela vai voltar, normalmente. Então, nós falamos sobre o behaviorismo metodológico, né? E lembramos que o behaviorismo metodológico, ele vai estudar o condicionamento reflexivo. O condicionamento reflexivo é o estímulo, né? É o estímulo e a resposta reflexiva. O termo reflexivo vem de reflexo, tá, gente? Então, nós vamos pensar que aquele ser vivo recebe o estímulo, responde o estímulo e faz uma associação entre estímulos reais e estímulos neutros, tá? O behaviorismo radical, ele é dotado pelo condicionamento operante. Então, ele vai se utilizar de ações reforçadoras. É só vocês lembrarem aí. O metodológico, vocês lembram do cachorrinho. E o radical, vocês lembram das piadas aí contadas durante o jantar. Ainda na apostila 1, na página... Deixa eu voltar aqui. Agora, já na página 11, no início da página 11, a gente vai falar também sobre o gestaltismo, tá? O que acontece? O gestaltismo, ele foi criado, na verdade, para fugir do mecanicismo. O que começa a acontecer, né? O gestaltismo, ele vai surgir durante a passagem do objetivismo para as relações das forças, né? E Gestalt justamente vai dizer que quando você muda o foco do seu olhar, você pode ter outras percepções do movimento. Vocês lembram de René Descartes? O Descartes, ele dizia que os nossos sentidos, eles nos enganam, né? Que a nossa percepção, ela vai interferir na nossa realidade. O gestaltismo vai dizer que não é bem assim, não é que seja uma enganação. Na verdade, é que nós não conseguimos perceber, porque os nossos sentidos, eles vão nos confundir. Então, aqui na apostila, na última frase do parágrafo do gestaltismo, vai dizer que define o seu objeto como sendo a experiência direta e preconiza o uso da fenomenologia em observação interior. A partir disso, então, vai surgir o movimento cognitivista, tá? Lá embaixo, na página 11. Aí vocês vão ver o desenhozinho de vários teóricos, né? Piaget, o Jung, Freud, o próprio Skinner que eu falei para vocês.
William James, Watson e o Pavlov. Nessa evolução toda aí da psicologia, né? Claro que a gente se atém aí a poucos, né? Poucas correntes, até porque não teríamos tempo hábil para trabalhar numa apostila só, né? Mas dessas pequenas definições aí, nessa evolução histórica da psicologia, a gente precisa mencionar que existiu uma prática clínica, né? Que foi a partir dos estudos do Freud. Freud é um dos teóricos mais famosos, né? Quando a gente vai estudar aí sobre psicologia da educação, Freud é destaque, tá? Ele foi um médico neurologista, ele não era estruturalista, ele não era funcionalista, ele também não era gestaltista e nem behaviorista, né, que vem daí das novas correntes, né? Ele desenvolveu a psicanálise. E uma curiosidade é que a psicanálise, para Freud, ela não era acadêmica, tá? Ela não surgiu de forma experimental, tá? Em laboratórios, né? O que Freud começou a fazer? Ele começou a cuidar de alguns pacientes que ele tinha, né? Porque ele era médico. E ele começou a cuidar de alguns pacientes com problemas que não eram problemas neurológicos, que não tinham sintomas neurológicos, né? E a partir disso, ele começou a perceber alguns impasses, alguns questionamentos que ele não sabia muito bem de onde surgia, como que ele poderia problematizar aqueles sintomas, né? E chegar num resultado, num diagnóstico médico, né? E ele começou a entender que havia um camarada chamado inconsciente. Ele começou a entender que nós, seres humanos, nós éramos dotados de consciente e inconsciente. E ele começou a pensar assim, ele começou a separar assim, id, ego e superego. Eu tenho certeza que em algum momento da vida de vocês, vocês já ouviram sobre id, ego e superego. Nos cursos de licenciatura, Freud ele é muito citado, ele é muito estudado, justamente por essa discussão que ele tinha do inconsciente humano, ligado à psique humana, né? E ele falava, certamente vocês também já escutaram alguma coisa sobre isso, ele falava que havia o inconsciente humano que influenciava nas ações conscientes dos seres humanos em sociedade ou sozinhos, enfim. Ele também trabalhou muito a questão aí da hipnose, mas a gente não se atém à hipnose porque não vai ter nada a ver com a discussão de vocês para os trabalhos e para as próximas provas também. Vocês não vão se debruçar sobre essa ideia da hipnose. E foi a partir do Freud que a gente começou a estudar a ideia do id, ego e superego. O id seria o princípio do prazer. Ele é o inconsciente da mente humana, né? Ele é inato e ele é instintivo. Aí, na última aula, eu falei com vocês do caso lá do BBB. Quem acompanha BBB, parece que uma das meninas lá falou da situação que teve entre a blogueira lá com outro menino. Eu não acompanho direito não, mas eu vi isso no Instagram e aí eu achei interessante. Porque eu acho que é bacana quando a gente consegue trazer alguns exemplos reais, assim, atuais, porque aí vocês conseguem associar melhor a ideia do que nós estamos falando muitas das vezes por ficar confuso. E aí parece que uma das meninas estava dando em cima do namorado da outra, enfim. E aí uma da outra que estava dentro da casa falou que quando você fica bêbado, o seu inconsciente, eu não sei de onde ela tirou isso, mas ela falou que quando você fica bêbado, você começa a fazer aquilo que o seu inconsciente tem vontade de fazer. E que quando você está na sua pessoa, né, quando você está consciente das suas ações, dos seus deveres, você não faria, né? E aí alguém comentou brincando, ei, Freud, vem aqui, vem dar uma olhada nisso. Só que essa é a ideia do id de Freud, né? Id é ID,
tá, gente? São 2 letrinhas só. É o princípio do prazer. É algo que acontece inconscientemente nos seres humanos. E ele é algo que é instintivo. E aí a gente tem o ego. O ego seria o princípio da realidade, né? O ego seria o nosso consciente. Só que para Freud, o nosso consciente é formado a partir do inconsciente. Então o ego é formado a partir do id. E também nós vamos ter o superego. Esse superego, ele vai ser o princípio do dever, tá, gente? Como que vai funcionar essa ideia de princípio do dever? São as suas certezas, as suas obrigações, aquilo que você sabe que você precisa cumprir, né? Essa ideia do id, ego, superego, ela foi amplamente discutida, amplamente adotada, tá? Principalmente quando a gente fala sobre educação infantil. Eu sei que a galera de educação física, vocês vão se formar para atuar em academias? Sim, mas principalmente para atuar na área de educação. Possivelmente, em algum momento da vida de vocês, também terão contato com crianças, né? Talvez não na educação infantil, mas dependendo da escola que você for trabalhar, vocês vão ter contato com outras crianças, né? A Marilene está falando, na apostila não fala do radical e nem do outro tipo. Porque se a gente for acompanhar só a apostila, vocês vão ficar só no conteúdo, tá, gente? Da apostila. E aí fica um pouquinho raso demais para vocês. Eu acho mais interessante a gente explorar todas as ideias, tá? Até porque na hora da prova presencial que vocês vão fazer, vocês mesmos vão precisar elaborar respostas, né? E aí, quanto mais informação você trouxer como estudante, né, melhor a sua aprovação, vamos dizer assim, porque você realmente está entendendo ali do assunto, tá? Na página 14, aí da apostila 1 ainda, a gente vai falar sobre pesquisa em psicologia e seus métodos. Então, assim, depois de ter passado aí por conceitos, definições e tudo mais, a história da psicologia pré-científica e perspectivas fortes da cientificidade da psicologia, temos definido a construção dos objetos de estudo dos psicólogos. Podemos, então, conhecer as formas de investigação desses objetos que se dão a partir da realização de pesquisas. Aí a gente vai falar da primeira etapa para você dar início a uma pesquisa em psicologia. E qual seria essa primeira etapa? A formulação de um problema, a formulação de uma hipótese. Então, você precisa pensar num problema, define o seu problema. Você tem um aluno que não gosta de ir ao banheiro de porta fechada, perdão. Você tem um aluno que não gosta de ir no banheiro de porta fechada. Esse é o seu problema, né? Essa vai ser a sua hipótese. A apostila ainda vai dizer que um problema é uma questão, uma pergunta referente à variável estudada. E a hipótese é uma suposta resposta para essa pergunta que poderá ser testada. Então, o seu problema vai ser o aluno que não gosta de ir ao banheiro de porta aberta. Qual seria a sua hipótese, né? O que você poderia pensar? Qual é o motivo que esse aluno não gosta de ir ao banheiro de porta aberta? Será que ele tem medo de ficar em lugares fechados? Pode ser uma hipótese para você. Só que você vai começar a pesquisar, né? Você vai começar a pensar, você vai começar a improvisar. Poxa, mas esse aluno, ele fica em sala de aula. E a porta da sala de aula, ela fica aberta, ela fica fechada, perdão. Então, você vai começar a problematizar essa própria ideia, esse próprio questionamento que você lançou para si, né? Depois que você define a problemática, inicia-se a elaboração do projeto de pesquisa na área estudada. Eu estou na página 14, tá, gente? Para quem quiser acompanhar. As etapas a seguir não podem ser excluídas. Quais seriam as etapas de pesquisa? Pesquisa bibliográfica, fórmula do problema e da hipótese, elaboração de metodologia, incluindo seleção dos participantes, seleção de instrumentos e descrição dos procedimentos para obtenção de dados e a conclusão, né? Que, como vocês podem ver, não está falando aí na apostila que há uma conclusão, mas é necessário termos uma conclusão, ainda que ela seja mutável, né? Porque se nós vamos pesquisar, nós precisamos de uma resposta para isso também. Então, a partir dessas etapas, o psicólogo, né,
psicólogo que está pesquisando, ele vai precisar testar essas hipóteses dele. E aí, pegando o exemplo que eu já citei para vocês, né, para a gente trabalhar em cima dele, ficar mais fácil, ficar mais ilustrativo, vamos pensar que o nosso problema é a criança que não consegue ir ao banheiro de porta aberta, e a nossa hipótese é que ele pode ter medo de ficar em lugares fechados. Ele pode ter receio da porta fechada porque ele fica com medo daquele ambiente, né? Quando a gente vai pensar na pesquisa bibliográfica, nós vamos separar todos os autores que falam sobre essa possibilidade de enclausuramento, né? Essa dificuldade do ser humano de lidar com o enclausuramento. A formulação do problema e da hipótese, que a gente já falou, né? Que é a criança e a possibilidade de resposta, né? A elaboração da metodologia vai... Metodologia, gente, quer dizer estudo do método, tá? Você tem método e a logia. Logia é o sufixo de estudo, né? Então, metodologia é o estudo do método. Quando você vai elaborar uma metodologia, é porque você vai definir a forma como você vai estudar aquilo. E como é que você vai estudar o problema que essa criança pode ter de não conseguir fechar a porta? Você vai escolher o método investigativo. Você vai pegar mais outras 10 crianças e vai observar esse comportamento com essas crianças. Crianças do mesmo grupo que tem esse problema, para você tentar entender se esse problema é um problema do grupo, se é um problema que partiu do grupo ou não, tá? E quando você elabora essa metodologia, quando você define a metodologia que você vai trabalhar, você acaba tendo que incluir também quem serão os participantes dessa metodologia, né? Que vão estar aí no objeto de pesquisa. Aí, como eu acabei de falar, outras 10 crianças do mesmo grupo, para você entender se é ou não um problema que advém daquele grupo que você está se relacionando, seja como professor, psicopedagogo, enfim, né? E aí você vai selecionar os instrumentos, né? No nosso caso, o instrumento vai ser o banheiro, a porta, de repente ali um bloco para anotações, porque você vai ficar observando, né? Você vai definir os seus instrumentos. E depois a descrição dos procedimentos para obtenção de dados. Então, você vai descrever o passo a passo de como você vai fazer para conseguir definir o resultado daquela sua pesquisa, né? Lembrando que o resultado da pesquisa ele pode até ser inconclusivo, como às vezes acontece, né? Mas você precisa ter mais ou menos uma base, uma ideia do que você quer alcançar como objetivo, né? Aí no finalzinho da apostila, da página 14, perdão, vai falar que a cientificidade é garantida pelo método utilizado pelo pesquisador, no qual garante o controle de variáveis e a neutralidade na análise de resultados. E aí é importante destacar que o pesquisador na área da psicologia, na verdade em qualquer área, mas principalmente nesse exemplo que nós estamos usando, ele precisa ser neutro na análise de resultados. Qualquer pesquisa, gente, que vocês forem fazer, é necessário que você seja neutro naquele assunto para que você não venha pender mais para uma solução, mais para um resultado do que outro. Para que você consiga, de fato, observar de fora, né? E chegar ali a um resultado ok que vai garantir a cientificidade da sua pesquisa, que vai garantir o sucesso da sua pesquisa, tá? E existem diversos métodos de pesquisa em psicologia e o pesquisador lançará a mão de acordo com os seus objetivos. Dentro desses métodos, nós temos o método descritivo e o método correlacional e o método experimental. O método descritivo, como está falando aqui, ele vai levantar algumas hipóteses, né? Ele é considerado um dos métodos mais antigos. Agora eu já estou na página 15, tá, pessoal? Segundo parágrafo. O método descritivo, ele já é considerado um mais antigo de todos, né? E ele vai, na verdade, consistir em comportamentos descritos através de estudo de caso, né? Ou observações naturalistas, como ele coloca aí no segundo parágrafo. No estudo de caso, o psicólogo estuda um único caso por um longo tempo com grande profundidade. Então, usando ainda o exemplo da criança ao banheiro,
se eu for optar pelo método descritivo, eu vou ficar estudando aquela criança ali durante bastante tempo. E eu vou dar profundidade à minha pesquisa. Eu vou observar apenas aquela criança ali durante alguns anos, durante o desenvolvimento dela. Eu vou acompanhar o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento social, né, dessa criança. Eu vou acompanhar essa criança por longos anos, né, e vou dar total atenção ao caso dela, tá? No método correlacional, o psicólogo ele vai usar números ao invés da mera descrição. Então, agora, ao invés de descrever o problema dessa criança e as minhas hipóteses, né, as minhas possíveis respostas, na verdade, o psicólogo ele vai colocar números. E ele vai apresentar o vínculo ou a força entre essas variáveis. Então, por exemplo, quando um comportamento é descrito através de estudos de caso ou levantamento, é verificado que um comportamento segue o outro, isso mostra que eles se correlacionam. Os estudiosos das medidas em psicologia advertem para que não haja correlações incorretas e que isso não interfira na casualidade entre elas. Já no método experimental, página 15 ainda, tá, gente? Último parágrafo. No método experimental, quando os psicólogos pesquisadores querem diferenciar a causa e o efeito, eles vão utilizar um método experimental. E o experimento é considerado o método científico mais eficaz. Só que é considerado o método mais eficaz hoje, tá, gente? Porque antigamente ele não era tido como o método mais eficaz. Deixa eu ver quem é que tá falando. A Ana Júlia falou que o aluno dela de 6 anos não gosta de tomar banho. Peraí que fechou. Não gosta de tomar banho com outras pessoas no banheiro. Ninguém pode entrar junto. Então, seria um comportamento também para a gente observar. Lorena, essa aula, na verdade, ela é continuação, mas na verdade eu estou batendo em algumas questões também que não foram faladas lá, tá? O Daniel perguntou como eu acho essa apostila, meu primeiro acesso, pois eu estava sem computador e devido à pandemia demorou a chegar. Tá, Daniel, no final eu vou te mostrar, tá? Eu vou dividir a tela com você e eu vou te mostrar certinho para você aprender a andar aí dentro do ambiente virtual. Me lembra, não me deixe esquecer, tá? Só para encerrar a gravação direitinho aqui. Então, no método experimental, página 15 ainda, tá, gente? O experimento é considerado o método científico mais eficaz, pois é possível a promoção de ambiente artificial controlado e a manipulação de variáveis, a observação e a mensuração das relações entre elas. Se nós fôssemos usar o método experimental, por exemplo, nós poderíamos fazer o seguinte: nós pegaríamos aquela criança, colocaríamos ela num cenário, num ambiente artificial que nós criamos, semelhante a um banheiro, possivelmente, né? Esse ambiente é um ambiente controlado, né? Onde nós vamos estar observando, nós vamos estar manipulando ali os objetos, nós vamos estar manipulando a porta vai abrir e fechar sozinha ali pelo controle remoto, onde os médicos, os psicólogos vão estar observando de fora e fechando, abrindo no momento em que eles acharem melhor. Nós vamos conseguir interferir naquele ambiente, né? E nós vamos observar a criança dentro daquele ambiente ali. A partir desses resultados que nós vamos obter depois dessa observação, nós vamos saber qual é a variável que vai influenciar no comportamento daquela criança, né? E qual é a variável que é influenciada na verdade. Então, você vai abrir e fechar a porta, você vai ver como é que ele vai reagir, você vai fechar a porta até a metade, eu tô olhando para lá que eu tô olhando para a minha porta. Você vai fechar a porta até a metade, você vai deixar uma gretinha aberta, você vai observar como aquela criança vai se comportar dentro daquele universo que você criou de forma artificial. Hoje, o método experimental é o método mais recomendado, é o método mais usado, mas um dia já não foi, né? E finalizando aí a página 15, ele vai colocar que por variável entende-se que é o elemento estudado que pode variar e ser alterado, ou ter valores distintos de acordo com o objetivo do estudo em questão. Para finalizar aqui essa apostila número 1, a gente vai falar sobre as principais subdivisões das áreas da psicologia, tá? Nós temos a neurociência, né, que é como a mente e o corpo
capacitam as emoções, as lembranças e as experiências sensoriais. Nós temos a evolucionista, que é como a seleção natural dos traços promove a perpetuação dos genes de alguém. Gente, sempre quando vocês observarem um termo que vem de evolução, né, por exemplo, evolucionista, vocês podem saber que tem sempre ligação com a seleção natural, tá? Nós também temos a genética de comportamento, que vai pesquisar como que os nossos genes, né, e o nosso meio ambiente, né, onde nós estamos, podem influenciar nas nossas diferenças individuais. Nós vamos ter a psicodinâmica, né, que é um comportamento que vai surgir a partir dos desejos e dos conflitos que nós temos inconscientemente. Nós vamos ter a psicologia comportamental, né, que nós vamos aprender como que funcionam as nossas reações, né? Que é a observação das nossas reações, que é o nosso comportamento reativo. Tá? Nós vamos ter a psicologia cognitiva, tá? Que é a maneira como nós codificamos, processamos, guardamos e lembramos das informações que nós adquirimos ao longo aí da nossa formação, do nosso desenvolvimento. A psicologia sociocultural, né? Que, como o próprio nome já diz, sociocultural tem a ver com sociedade e cultura. Então, é como que vai funcionar o nosso pensamento a partir da nossa relação, né, com o nosso social, com o nosso campo social e com a nossa cultura, né? Lembrando que cultura, gente, há duas definições, tá? Cultura macro e cultura micro, né? No Brasil, nós temos uma cultura X. No Rio de Janeiro, nós temos uma cultura brasileira, porém considerada carioca. Então, isso encaixaria no micro. E dentre as famílias, nós temos ainda culturas, comportamentos culturais que é diferente de outras famílias. Por exemplo, eu moro aqui no Rio de Janeiro, na capital, e a minha vizinha do lado, ela tem uma cultura macro, semelhante à minha, porque ela é brasileira, ela é carioca, mas ela também tem uma cultura micro que vai se diferenciar da minha, por exemplo. A minha família gosta de sentar à mesa para fazer as refeições. A família da minha vizinha gosta de fazer as refeições na televisão. Né? Na minha família, a minha mãe tem o costume de tirar primeiro a comida do meu pai e depois todo mundo se serve. Na família da minha vizinha, cada um tira a sua própria comida e vai por aí. Então, essa é a ideia, tá? De cultura macro e cultura micro. Claro que eu estou explicando isso de uma forma muito simplista, tá bom? Que é só para vocês terem, na verdade, uma noção. Não é uma discussão sobre cultura e tudo mais, né? Mas é para vocês terem uma noção aí do que nós estamos chamando de cultura, tá? Então, essa psicologia sociocultural vai estudar o comportamento, o pensamento, né, as nossas ações, reações, que vão variar de acordo aí com as nossas situações culturais, sociais, enfim. A psicologia experimental, né, nessa área, os psicólogos eles vão começar a realizar experimentos, como o próprio nome já diz, né? Vão utilizar o método experimental, que a gente falou aí um pouquinho atrás, né? Aí nós vamos ter a psicologia do desenvolvimento social e da personalidade, e essa psicologia aí já fica um pouquinho mais embaçada pra gente, né? Porque nessas áreas aí, os profissionais eles vão estudar sem um limite definido entre uma área e outra área, né? Eles vão ter o grupo que vai focar na personalidade, né? Que vai estudar aí os processos cognitivos, e eles também vão ter o grupo que vai estudar o ciclo, né, que vai se aprofundar no desenvolvimento afetivo, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento social, né, entre os objetos de estudo, entre os indivíduos que são estudados. E vai ter o grupo que vai focar no social, né, na interação entre o grupo, tá? Nós vamos ter a psicologia clínica e a psicologia de aconselhamento, onde os psicólogos eles vão, na verdade, em termos de atuação, né, eles vão clinicar, eles vão aplicar os seus conhecimentos nas situações práticas, né? Então, geralmente são os psicólogos que trabalham em consultórios, que fazem diagnósticos e que dão seguimento aí a tratamentos, né, que cuidam de problemas mentais, da saúde mental, né, como um todo. E nós vamos ter a psicologia escolar e educacional, e aí entra a psicopedagogia, né, que inclusive é uma pós-graduação bem recomendada, né? Tem gente perguntando se é uma gravação, né? Eu tô falando sem parar aqui, é só para dar tempo, mas eu tô aqui, viu? É ao vivo, pessoal.
Então, a gente tem a psicopedagogia que muitos hoje estão buscando justamente para entender esse ambiente escolar, né? Para entender as demandas que emergem desse ambiente escolar, tá? E esses profissionais, eles vão atuar principalmente em escolas, tá? Existem algumas salas, pessoal, de atendimento, que são salas semelhantes a um trabalho de reforço escolar, sabe? Eu tenho uma amiga que ela trabalha com uma sala dessa. Nas redes sociais, se eu não me engano, o nome da sala dela é Nós da Escola. E ela é neuropsicopedagoga, né? E, na verdade, ela está em formação de neuropsicopedagogia. Ela tem um trabalho lindo com autistas, com TDAH, é muito bacana. Para quem tem interesse, tá, gente? Que eu sei que nem todo mundo que está fazendo a disciplina tem realmente interesse na disciplina, mas se algum de vocês tiverem, eu posso estar passando outras informações para vocês também, que é bacana, para vocês darem continuidade aos estudos de vocês. De repente, para quem quer fazer psicopedagogia, neuropsicopedagogia, tá? Então, essa psicologia escolar educacional vai trabalhar, vai atuar dentro da escola, vai tratar questões emocionais de alunos, de professor, muitas das vezes até de pai de aluno também, vai falar de questões de aprendizagem, vai falar sobre questões de relacionamento, vai falar sobre questões metodológicas e vai andar de comum acordo com a coordenação pedagógica da escola também. E, por fim, nós temos a psicologia aplicada a organizações e instituições, que é a psicologia empresarial, vamos dizer assim, né? Onde os profissionais eles vão focar fundamentalmente aí em relações de trabalho, tá bom? Então, pessoal, para finalizar essa apostila, que é uma das mais importantes para vocês, a gente termina, na verdade, agora, né? Essa ideia, deixa eu só ver o que vocês estão colocando aqui para saber se são dúvidas que eu preciso responder agora. Não, Jonathan, eu estou ao vivo aqui. Eu estou ao vivo. É que vocês entraram numa conversa paralela aqui, né? Eu pensei que tinha perguntas. Polly, não é uma matéria presencial, né? Vai ficar gravado, Pablo. Já estamos gravando, inclusive. Vou até finalizar aqui a gravação para quem está assistindo. Obrigada.